Os Diamantes Fatídicos, capítulo 6. O desencadear de nova tragédia. Apesar de atormentado e portador de conduta irrefreada, Manolo, vez que outra, era tomado por arroubos de generosidade, que davam diferente impressão do seu caráter. É sempre válida a prática do bem sob qualquer forma em que se apresente, pois que confere dividendos positivos àquele que o realize. Entre os funcionários da metalúrgica, havia que mantinha imensa dívida de gratidão com o patrão, chamado Maiuso. Meses antes, a filhinha encontrava-se enferma em situação muito afligente de miséria, desnutrição e pneumonia. Sem encontrar internamento para a debilitada, ele ocorreu ao auxílio do patrão, que, sensibilizado, mobilizou recursos e amigos, conseguindo uma vaga no hospital e imediatamente transferindo-a para um leito de segurança e de conforto. A pequena contava 10 anos apenas e teria morrido não fosse a providência salvadora. 2 semanas após, recuperando-se, teve alta com permissão para retornar ao modesto lar na periferia da cidade, o que foi realizado sem constrangimento nem dificuldade. O patrão prontificou-se a levá-la à residência e ficou profundamente consternado com a situação de miséria em que a família se debatia. No dia seguinte, chamou ao escritório o empregado comovido e ofereceu-lhe recursos amoedados, a fim de que nada faltasse à menina, ao mesmo tempo que pudesse melhorar a situação da casa miserável onde residiam. Tomado de espanto diante da generosidade inusual, o cafre agradeceu ao patrão, beijou-lhe a mão em gesto de profunda humildade, asseverando-lhe: Boss, a partir de hoje, o senhor não tem um empregado, senão um escravo, que não medirá esforço para servi-lo, mesmo que seja com a própria vida. As lágrimas escorriam-lhe abundantes pela face e os olhos estavam injetados de sangue pela emoção que o dominava. A cena impressionou Manolo pela intensidade de que se revestiu, produzindo-lhe indizível bem-estar. A alegria do bem e com o néctar precioso que fruído proporciona incontido prazer. Após o incidente com o português, Manolo passou a apresentar um comportamento mais estranho, caracterizado pela ira e pela revolta, agora mais acentuadas, que gerou comentários generalizados. Ao anoitecer de um dia de trabalho, o cafre pediu licença ao senhor para uma entrevista, logo elucidando: Eu sei que algo de muito perturbador vem acontecendo com o boss, que o tem magoado. Embora deva ser de caráter particular, em que eu não deveria intrometer-me, desejo recordá-lo de que sempre estarei ao seu lado, especialmente para resolver qualquer questão quando outrem não possa fazê-lo, nem mesmo o patrão. Depois de uma pausa, em que o chefe permaneceu em silêncio, ele prosseguiu: Tudo se sabe de uma forma ou de outra. Disse que um homem branco de nacionalidade portuguesa, que é agiota e canalha, refere-se ao boss de maneira zombeteira, desrespeitosa, procurando desmoralizá-lo. Entre nós, os cafres, quando alguém fala muito e diz o que não corresponde, a atitude a tomar-se é silenciá-lo, para que os demais continuem respeitando aquele que foi a vítima e resolveu a questão com honra. Encolarizando-se ante a informação de que o adversário zombava dos seus valores, Manolo extravasou toda a revolta que o acometia e interrogou: Como poderíamos silenciar o paurador e se ele está sempre acompanhado de outros do mesmo quilate? Descobrindo-se o melhor momento, a circunstância mais propiciatória. Sem que o boss me houvesse solicitado nada, resolvi por conta própria informar-me do comportamento e dos hábitos do perverso cidadão. Descobri que ele mantém um relacionamento com uma negra, que lhe serve de concubina, também emigrada de Moçambique,
e viúva de um dos que ele trouxe para cá. E quando vai visitá-la, encontra-se sempre a sós. Permanece até altas horas da madrugada, após o que retorna atrevidamente ao lar, que desmoraliza com a conduta vulgar que mantém. Com cautela e precisão, teremos aí uma excelente ocasião de disciplinar o caluniador. E riu com alegria natural, quase ingênua. Acometido de grande surpresa, pois que era exatamente o que desejava o espanhol, pediu-lhe tempo para pensar, estudar planos, voltando ao assunto na primeira oportunidade. Logo se modificou o ânimo. Num arrobo, tomou as mãos do empregado e estreitou-as como que selando um pacto muito grave em que ambos se envolviam. Sentindo-se honrado pela oportunidade de retribuir o bem que recebera, sem consciência do que isso significava, mas orgulhoso pela oportunidade de recompensar o amo, Maiuso seguiu para a cubata, cantarolando no idioma glós uma velha canção tribal que evocava a guerra e a vitória depois dela. A gratidão é um sentimento muito raro no coração das criaturas humanas, que somente pensam em receber dádivas, em serem servidas, raramente distribuindo o gesto de amor com a dimensão de que se deve revestir. Por isso, medram as animosidades, a indiferença entre a dor e a dilaceração das emoções, dando lugar ao exorbitante e perverso individualismo, que impede o avanço da solidariedade, que abre espaço muito amplos para os voos do amor. Nada obstante, na constituição moral do humilde servidor Cafre, havia um tesouro de gratidão que infelizmente se converteria em uma adaga de infelicidade, prestes a ceifar-lhe também a vida. Ao comprometer-se com o chefe, ele sabia da gravidade do cometimento e das suas consequências. Porém, na sua forma de encarar a vida, nenhum sacrifício era suficiente para demonstrar o reconhecimento que lhe dominava as paisagens íntimas. Manolo sentiu-se surpreendido muito agradavelmente com a oferta espontânea do seu empregado, começando a antegozar as alegrias que deveria fruir com o desaparecimento do impiedoso algoz. Por sua vez, Maiuso se entregaria à observância dos movimentos daquele que deveria ter a existência cessada. Apresentando ao patrão o plano de seguir o inimigo, pois que a partir daquele momento foi assim transformado, solicitou permissão para dispor de um horário com maior liberdade de movimento, sem a constrição do relógio, de forma a inteirar-se dos hábitos do português, por cujo comportamento poderia elaborar o plano da infame traição. A partir de então, repetindo a lei da selva, a leoa faminta seguiria a gazela célere até o momento hábil para abocanhar a presa e ceifar-lhe a existência. O espanhol sabia que o seu credor, de posse das promissórias que assinara, poderia recorrer à cobrança quando lhe aprouvesse, embora houvesse um compromisso de cavalheiros, caso o fossem, para somente fazê-lo mensalmente, evitando colocá-las em bancos, o que seria desagradável para futuras explicações por parte do beneficiário. Menos de um mês transcorrido, parece que os fados conspiraram a favor dos desalmados perseguidores. Em um encontro casual na cidade, devedor e credor defrontaram-se, e ao invés de o agiota postar-se agressivo ou rancoroso, este procurou ser amável e propôs-se a reconciliação. Afinal, acreditavam-se amigos perfeitamente passíveis de momentos infelizes de discussão improcedente.
era uma boa ocasião para pôr uma pedra em cima do ressentimento, com o que o jovem concordou de boa mente, sentindo-se regozijado pela ocorrência que lhe abriria possibilidades para a consumação do plano. Prolongando a conversação, sugeriu ao credor um amortecimento da dívida, resgatando algumas promissórias em razão de inesperados resultados positivos na empresa em face de uma expressiva encomenda governamental. A cobiça do português expressou-se no brilho fulgurante dos olhos e ele volveu a indagação. Não gostaria o amigo de ver-se livre dos diamantes? Não se enfureça ante a minha pergunta. Sucede que temos joias para momentos de dificuldade. Poderemos liquidar toda a negociação, liberando-o do resgate do valor que lhe emprestei, bem como dos juros, que sempre constituem um pesado ônus para ressarcimento de qualquer dívida. Picado de revolta, porém sob o controle, Manolo respondeu: confesso que irei pensar sobre o assunto. Deu à voz um tom de humildade e de reflexão. Constatava mais uma vez que o assalto fora planejado pelo nefário, que ainda mantinha o desplante de surrupiar-lhe através da proposta as pedras valiosas que cobiçava com desmedido fascínio. Assim propôs com aparente anuência: convido-o a que vá ao meu escritório depois de amanhã, quando encerrado o expediente, levando suas anotações e os documentos para que em clima de calma, possamos negociar a liquidação total da dívida, sem testemunhas ou interrupções de funcionários. E mantendo o tom natural, elucidou: desnecessário informar que isso ficará apenas entre nós. Nada informarei à minha mulher ou aos meus familiares, deixando transparecer, quando ela procurar o colar e os pendentes, que devem ter sido roubados pelos canalhas que invadiram nossa alcova há pouco tempo, como deve ser do seu conhecimento. Sim, tartamudeou o outro. Sim, ouvi referências que não levei muito a sério. Afinal, nestes dias, o crime anda abraçado à desesperação, gerando insegurança e cobrando os males que se têm abatido sobre este país, desde quando conquistado pelos europeus. Parece-me que chegou o momento do desforço da negrada com o escravizador. Era, sem dúvida, um cínico, pensou o interlocutor, que se deliciava com o embaraço do criminoso, porquanto ele houvera sido o autor do assalto, que resultava na morte de um dos bandidos e no desaparecimento do outro. Provavelmente ele sabia onde se encontrava, pois o tinha aliciado para suas tramóias e torpezas. Ambos ficaram, pelo menos aparentemente, muito contentes e apertaram-se as mãos, cada qual pensando na melhor maneira de selar o destino do outro, claro que com o sinete da crueldade. Afirmemos que o português anelava a posse das joias, que lhe exerciam estranho fascínio, o que a ele próprio surpreendia. É claro que amava as pedras preciosas, o ouro e a platina, tudo aquilo que pudesse constituir valor elevado para acalmar sua desordenada paixão pela fortuna de moedas, e assim desfrutar ao máximo a glória do poder social, político e econômico. Não possuindo ideais de enobrecimento, somente ideias astuciosas e sendo pobre de valores intelectuais, sem qualquer destaque na cultura ou nas artes, o dinheiro e a força econômica representavam-lhe os meios únicos para a grandeza social e a felicidade terrena, porquanto jamais reservara qualquer tempo àquela de natureza espiritual e eterna. Não lhe interessava a questão da sobrevivência, nem das conquistas internas do ser espiritual, ascendendo para Deus. O seu era o Deus convencional das doutrinas do passado, que não conseguiam transformar a criatura para melhor, nem acenavam com a imortalidade, senão com os
paradoxais destinos futuros, sob penas absurdas e recompensas destituídas de significado. Nesse mesmo dia, Manolo convocou o empregado a um encontro cuidadoso após o expediente, quando poderiam estar a sós, e explicou ao futuro sicário o que lhe houvera passado pela mente. Atraindo o sórdido inimigo ao escritório à noite, tudo indicava que ele não se faria acompanhar dos guarda-costas, e mesmo no caso de estar acolitado, seria entabulada a negociação quando voltaria a tomar posse das promissórias e entregaria o colar e os adereços de diamantes, coroando o evento com um drink cuidadosamente preparado, no qual se colocaria diluída forte substância sonífera, de efeito algo retardado. Despedir-se-iam e sairiam felizes, ou pelo menos aparentando felicidade. Ele seguiria para casa e a parte final caberia ao cafre, que a este tempo houvera se adentrado no automóvel, escondendo-se na parte de trás, caso ele viesse a sós. Fez uma pausa, prelibando os resultados que esperava ditosos. Logo prosseguiu. À distância regular, eu acompanharei o miserável. Estarei disposto a auxiliá-lo no que se fizer necessário. Todo cuidado, porém, com o estojo onde se encontrarão o colar e os adereços de diamante, que são patrimônio da família, e eu nunca teria como explicar o seu desaparecimento. O infeliz ignorante, sentindo-se profundamente honrado com a oportunidade que lhe era apresentada, agradeceu ao patrão, comprometendo-se a tomar todas as medidas acautelatórias que lhe fossem possíveis, pois que o plano não poderia falhar. Apertaram-se as mãos num gesto inabitual entre patrão e empregado, mas comum entre facínoras, e tomaram a direção dos respectivos domicílios, fixados na ocorrência do futuro. Na noite aprazada, após o encerramento do expediente normal na empresa metalúrgica, Manolo conseguiu permanecer no recinto, acolitado pelo comparsa. Era primavera e a claridade do sol ainda se deixava manchas de luz entre as nuvens do poente, enquanto o prognóstico da tragédia pairava no ar, que lentamente tendia ao aquecimento no rumo do verão. Como se assinalado pela fatalidade, o português, confiando na própria astúcia e no poder de sedução verbal de que se acreditava possuidor, dispensou os curimbabas, porquanto planejava, após a negociação, levar as joias para a casa da amante, onde as guardaria até posterior transferência para sua caixa-forte no Banco X. Levando a pasta com as promissórias que comprometiam Manolo, e sem ter dado ciência a ninguém da ambicionada transação comercial, saltou alegre, sobraçando-a, e adentrou-se pelo escritório, onde foi recebido jovialmente pelo não menos astucioso Patife. De início, conversaram sobre banalidades para logo depois se adentrarem na apreciação do que interessava. Foi o agiota quem apresentou os documentos, cujos débitos somavam mais de $180 mil, uma verdadeira fortuna, e avaliou que os documentos foram adquiridos por $120 mil, ficando em dívida uma diferença que correspondia a 1/3 do valor total e que poderia ser resgatada ao primeiro ensejo mediante o pagamento dos juros correspondentes. Manolo ofereceu $20 mil para amortizar a diferença, e foi feita a transação, entre sorrisos e expectativas que escondiam as habilidades criminosas de ambas as partes, cada qual desejando lesar a outra, como ocorre entre pessoas desonestas. Manolo entregou o dinheiro e o estojo de veludo azul marinho com as joias, e ao recebê-lo, o agiota abriu a caixa delicada e não pôde esconder o impacto que o brilho fulgurante das pedras lhe provocou imediatamente. Manolo também foi acometido de estranho pressentimento.
mas não escondeu o fascínio que o dominou. Ambos os valores foram depositados na valise, que estava repleta com outros documentos de devedores. Apertaram-se as mãos e, quando o cobrador ia se afastar, o espanhol propôs-lhe coroar a negociação com uma taça do bom vinho do Porto, naturalmente preferido pelo português. Em 2 taças de precioso cristal, sobre uma delicada bandeja de prata, Manolo derramou o capitoso licor, cujo buquê foi logo captado pela pituitária, produzindo inefável agrado. Depois de uma homenagem ao ato celebrado, o agiota sorveu até a última gota o precioso néctar da uva, enquanto seu comparsa, com habilidade, num gesto natural, trocou a taça que repletara por outra que se encontrava discretamente atrás da garrafa e que não recebera a substância entorpecente. Logo se despediram. O espanhol fechou o escritório e saíram em rumos opostos. Nesse comenos, Maiuso se ocultara na parte de trás das poltronas dianteiras. O português adentrou-se no veículo, experimentou como que um vágado muito rápida, deu partida e seguiu em direção à periferia da cidade, onde residia a concubina. Quase que subitamente o tóxico fez o efeito esperado e ele parou o automóvel em tentativa inútil de recompor-se. O trânsito na área era escasso e não havia quem lhe pudesse oferecer socorro. O bandido, percebendo haver chegado o momento, estrangulou-o vigorosamente, utilizando-se de uma corda de nylon. Aturdido pelo tóxico, a vítima não teve qualquer reação, morrendo incontinente após alguns estertores. Ficou de cabeça tombada para trás, a boca terrivelmente aberta com a língua projetada para fora, na ânsia de buscar mais ar, na agonia de breve duração. O criminoso sorrateiro, como um felino, tomou da pasta onde estavam o dinheiro e as joias, abriu a porta traseira do veículo e fugiu, para logo ser recolhido pelo amo, que o seguia a regular distância. Imediatamente rumaram de volta ao escritório, onde Manolo se apossou do estojo com as pedras preciosas e do dinheiro. Limpou a pasta volumosa com muito cuidado, retirando vestígios de impressões digitais. Envolveu-a em um saco de plástico e recomendou ao comparsa que a enterrasse em qualquer lugar no mato em área distante da cidade. Manolo derramou na pia do banheiro o restante do vinho do Porto, espalhando sobre o vaso um forte detergente, e limpou cuidadosamente o recipiente. Teve o cuidado de guardar a garrafa, a fim de atirá-la em algum monte de lixo da periferia urbana, destruindo o que poderia ser prova do crime, embora o uso da droga se estivesse generalizando por quase todo o mundo para facilitar a hediondez do delito. Antes de despedir-se do cúmplice, recomendou-lhe: deveremos manter as nossas atividades normais para não chamarmos a atenção. O silêncio será nossa arma de defesa. Como tudo indica, não tendo havido testemunhas, será quase impossível que a polícia chegue à autoria do homicídio. Ao ser encontrado no dia seguinte o cadáver do agiota, a cidade agitou-se. De imediato, as autoridades procederam-lhe à autópsia, constatando o estrangulamento, mas também a presença da substância entorpecente nas vísceras, o que demonstrava haver sido um crime premeditado. A casa de câmbio manteve as suas portas cerradas. A viúva foi convidada a prestar algumas informações à polícia, que passou a interessar-se em descobrir o provável assassino ou mandante do terrível latrocínio, já que, em face do desaparecimento da pasta de documentos, ficou configurado tratar-se de roubo e homicídio. Interrogada sobre algum possível inimigo do marido, ela foi muito franca ao declarar: quem não tem inimigos neste momento em todo lugar?
Ademais, meu marido era responsável por inúmeros negócios de compatriotas, enviando valores e documentos, transferindo moedas e atendendo a muitas transações em dinheiro. Evitou pronunciar a palavra agiotagem, mais compatível e mais conhecida por todos. Por acaso, interrogou o delegado, ele teve alguma altercação com algum cliente que houvesse apresentado insatisfeito com os negócios, ou tivesse entrado em área de litígio com alguma concorrente que justificasse a programação do desforço? Ela respondeu com desembaraço. Embora eu conheça muitos devedores da nossa empresa, outros não eram informados, mesmo porque ele sempre temeu ser vítima de algum crime e preferia deixar-me desinformada, a fim de que eu não corresse equivalente risco. Sempre fui responsável da área de transferência de numerário para Portugal continental, ficando os outros compromissos exclusivamente com ele. Fez uma pausa, durante a qual tentou segurar as lágrimas e diminuir a emoção de dor para logo prosseguir. Meu marido era um homem muito discreto, sendo esta uma das razões do êxito dos seus negócios, mas sabia falar na hora certa. Desejou dizer que ele conhecia o instante de extorquir às suas vítimas o dinheiro que lhe deviam, sob ameaça de chantagem ou outra qualquer, o que correspondia a ser uma pessoa dotada de muita crueldade, portanto, possuindo inimigos a mancheias. E tem ideia de quem poderia tê-lo executado ou teria mandado fazê-lo? Confesso que não, respondeu entre lágrimas de dor dilaceradora. No entanto, recordo-me de qualquer coisa que possa auxiliar na elucidação do crime. Procurarei pelo senhor. Dispensada do interrogatório, Dona Gumersinda retornou ao lar, com o propósito de melhor prantear o esposo morto, cuidando das providências para o velório e o sepultamento, bem como de tudo quanto se fizesse necessário para que a existência continuasse. A infausta notícia, por outro lado, surpreendeu agradavelmente muitos clientes do infame negociante, que pensaram estar livre dos resgates dos débitos para com o abutre moral, não sendo menos indignos aqueles que com ele se comprometiam. Ignoravam estes astutos devedores que o criminoso deixara os documentos assinados, que confirmavam os seus compromissos muito bem organizados e que seriam chamados posteriormente pela viúva, não menos inescrupulosa, à sua regularização, sob pena de denúncia às autoridades ou consequências outras imprevisíveis. Manolo, no entanto, encontrava-se fora da relação perigosa em face da ideia que tivera de solicitar ao credor as promissórias do comprometimento, que, recebendo-as, teve o cuidado de incinerar uma a uma logo no dia imediato. Havia, portanto, um certo pânico na clientela desafortunada do Corvo, que agora fora transferido barbaramente para o mundo da realidade. Dúvidas e interrogações multiplicavam-se em torno da tragédia, que aliviou muito alguns inimigos e preocupou outros tantos, não menos adversos em potencial também. Logo após o choque, Dona Gumersinda e os dois asseclas, que davam assistência ao nefando negociante, interrogavam-se por que ele saíra sem a cobertura necessária, como sempre acontecia. Após alguma reflexão e debate dos motivos, chegaram à conclusão de que ele deveria ter ido encontrar-se com alguém que lhe inspirava confiança, ou fora em visita a alguém muito particular com quem se associava. Ora, os acompanhantes sabiam do seu relacionamento extraconjugal, porém omitiram-se de revelá-lo à viúva, pois que desejavam continuar no emprego em que se compraziam, sendo bem remunerados pela sua fidelidade. Qualquer denúncia agora poderia resultar em desagrado para a senhora, que se sentiria não apenas traída pelo marido,
mas também pelos seus servidores. O silêncio, portanto, impunha-se-lhe como um fenômeno natural. Mas eles próprios buscavam explicação para o terrível homicídio e as circunstâncias em que ocorrera. Não muito distante do centro da cidade, em local onde não eram habituais sucessos dessa natureza. Picados pela curiosidade e pelo interesse de auxiliar as autoridades na investigação do homicídio, pelos resultados positivos que lhe poderiam advir, impuseram-se o compromisso de observar e seguir alguns suspeitos que se apresentariam com o tempo naturalmente. Ignoravam quase que por completo os graves envolvimentos de Manolo com seu patrão, representando altas somas, bem como a discussão infeliz travada semanas antes. Ao velório, na casa funerária, onde se encontrava exposto o cadáver do português, compareceram muitos amigos, certamente devedores e dependentes dos seus ofícios, assim como pessoas honradas que o foram prantear e homenagear, conforme ocorre em tais situações. Os comentários eram os mais variados, desde aqueles que o celebravam como um triunfador, considerando-se as lutas que houvera travado, até chegar à invejável situação de que desfrutava, como os outros que eram mais reticenciosos quanto à origem dos seus bens, e, por fim, os inimigos que lhe mordiscavam a memória com epítetos infelizes e considerações soturnas. Veremos, dizia um grupo, como se apresentará a divindade esse explorador de muitas vidas impiedoso e perverso, enquanto outros revidavam. Há bastante lugar no inferno para agiotas e exploradores. A profissão vergonhosa sempre foi condenada. Felizmente lhe recorreremos à ajuda uma única vez, o que não correspondia à verdade, por considerar a sua ilegalidade e quase total impossibilidade de libertar-me em razão dos juros extorsivos. Alguém acrescentou: quem lhe teria abreviado a miserável existência? Não me parece crime praticado pelos pretos. A palavra estava saturada de sarcasmo e desdém preconceituoso. Porquanto não foram encontrados vestígios que os possam denunciar. Isso me parece coisa de gente muito hábil, com capacidade para ficar inocente. A tônica dos comentários era quase sempre a mesma, não se recordando alguém de emitir uma onda de pensamento salutar, uma oração, pois que todos, apesar de se dizerem cristãos, viviam o materialismo na sua expressão mais bestial, que é a dos interesses sórdidos das paixões primitivas. Entre aqueles que foram apresentar condolências à viúva e desincumbir-se do dever social para com o extinto, o doutor e a senhora Albuquerque, seu filho Júlio, Manolo e Eneida fizeram-se presente, lamentando os primeiros com sincera honestidade, e o último, com bem caracterizado fingimento, a lutuosa ocorrência. O ambiente transpirava hipocrisia e mal-estar. As pessoas entravam e saíam como se estivessem participando de um acontecimento desagradável, mas inevitável. Os Albuquerques, em razão da sua convicção religiosa, fora dos padrões dominantes, da sua crença na imortalidade do espírito e na sua comunicação, após saudarem a viúva, mantiveram-se sinceramente concentrados, envolvendo o desencarnado em vibrações de compaixão e de paz, a fim de que se pudesse libertar dos liames materiais, cujos efeitos prosseguem até mesmo depois da inumação cadavérica ou da cremação do corpo. O português, em razão dos hábitos e cultura tradicionais, seria inumado no cemitério local, o que aconteceu no dia imediato, com expressivo número de acompanhantes.